Conte com a tradição de quem está há mais de 25 anos no mercado. Some a estrutura de uma sede completa e a capacidade de uma equipe especializada. O resultado é uma empresa reconhecida pela excelência dos serviços e a eficácia das soluções. Conheça a Martins e Lemos Inteligência Tributária. Formada por especialistas em direito tributário e consultores contábeis, a Martins e Lemos oferece um assessoramento diferenciado que garante benefícios reais para o seu negócio. Um conceito inovador e personalizado, reconhecido por algumas das maiores empresas do país. A sua pode ser a próxima. Martins e Lemos Inteligência Tributária. Tradição e eficiência à disposição da sua empresa. Boa noite a todos. Como estão, doutores? Espero que todos estejam bem em suas casas. E já vamos aqui dar início, então, ao nosso primeiro webinar da Martins e Lemos. Já querendo me dirigir aqui a todos os nossos ouvintes e agradecer aqui pela participação de todos, por estarem aqui conosco numa noite de quinta-feira. Até um dia desse assisti uma live de um amigo meu e era exatamente na quinta-feira e ele, até parafrasear aqui, ele disse, né, a gente poderia estar na praia comendo caranguejo, vocês aqui, nossos ouvintes, mas estamos aqui discutindo aqui um pouco de tributário e acho que esse momento assim vai ser de grande enriquecimento para todos nós, né? Em segundo lugar, também queria aqui agradecer e parabenizar Martins e Lemos por esse momento, por essa iniciativa, na figura aqui dos nossos sócios queridos, Augusto Martins, Francisca Lemos, que estão aqui nos assistindo também, né, e esperamos que esse seja o primeiro grande evento, assim, virtual, né, já fizemos alguns presenciais, mas nesse momento é o que nos deixa, né, seja o primeiro de vários, né, nesse modelo. E antes, assim, de a gente iniciar, né, aqui, queria apresentar um pouco do escritório, para quem é ouvinte novo, quem ainda não nos segue, aqui é Martins e Lemos, né, nós somos um escritório de advocacia e consultoria, especializados na área tributária, minerária e previdenciária, né, já estamos aí há 30 anos no mercado, né, há bastante tempo, e também com uma equipe multidisciplinar, né, a gente faz a união de várias formações, de modo a providenciar, a trabalhar com os melhores resultados aqui para os nossos clientes. E aí, dentro desse contexto, né, antes de também iniciar aqui a nossa conversa, vou chamar aqui mais de conversa, porque aqui estamos bem informais, né, como se estivéssemos mesmo aqui no escritório, nas nossas reuniões. Queria apresentar um pouco de cada um, né, e coube aqui a mim até me apresentar, né, para quem também não conhece, eu sou Alice Macedo, sou advogada e sócia do escritório, né, já estou aqui há 17 anos na casa, especializada aqui no direito tributário, também tenho formação em contabilidade, já tenho algumas pós-graduações na área, e já também fui conselheira do contencioso tributário do CONAT da Cefaz Ceará, né, já tem 4 anos que estava lá. Vou apresentar, está aqui comigo também outros 2 grandes aqui do escritório, a doutora Sâmara Fernandes, também advogada, também formada em ciências contábeis, já tem 10 anos, né, de experiência na área, pós-graduação em gestão, um MBA em gestão de CMS, gestão fiscal de CMS, e também foi conselheira do CONAT lá na Cefaz, né, onde a gente aprende muita coisa, já discute muitos assuntos, em especial voltado para a questão do ICMS mesmo. Também está aqui conosco doutor Alexandre Brenan, advogado, especializado já na área de pelo menos 20 anos aí de profissão, com especialização em pós-graduação em Direito e Processo Tributário, também com extensão em tributação do comércio exterior. Também é um currículo tão grande, gente. Ele tem também formação, né, ele é da Câmara Mineral, advogado da Câmara Mineral e conselheiro fiscal do Fundo Cristão para Crianças. Então, assim, queria fazer as apresentações introdutórias aqui, iniciais, para já agradecendo, né, o convite, em nome de todos aqui feito, sobre esse tema que tem atraído a atenção do país, né, e em decorrência dessa recente decisão do STF que saiu relacionado à chamada aí tese do século,
Inclusive, aqui a ideia do webinar surgiu porque nós recebemos, por esses últimos dias, essas semanas, por conta dessa decisão, diversos questionamentos de clientes, de advogados, de parceiros, de contadores, de empresários, perguntando, então, afinal, né, o que é que essa tal exclusão do ICMS, o que é que ela vai trazer para mim de bom? E aí nós resolvemos reunir as principais perguntas, né, feitas aí ao longo desses dias e trazê-las aqui para debate, né? É um bate-papo, como eu disse, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto, que ele é bem denso, digamos assim, mas que seja o primeiro de vários, né, webinars que vamos providenciar aí pela frente. Então, já para introduzir aqui o assunto para vocês, vou pedir aqui licença para contextualizá-los, o que afinal é essa chamada tese do século, e queria compartilhar aqui com vocês alguns slides, né, para vocês entenderem um pouco esse alvoroço que está aí no mercado, né, de tanto se fala nessa questão. Vamos lá. Espero que vocês já estejam vendo aí as apresentações. Pronto. Então, para introduzir aqui vocês o assunto, falar um pouquinho da exclusão, né, do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa matéria, ela não é nova. Para quem não sabe, desde 88 que já existe uma súmula, né, já existe uma situação pacificada, pacificada nos tribunais sobre esse assunto. Um minutinho aqui para vocês. Tá. Pronto. Acho que melhorou para vocês a apresentação. Então, desde 88 que essa discussão já existe, até antes mesmo disso, tanto que em 88 saiu uma súmula do Tribunal Federal de Recursos aqui, no sentido de dizer que se incluía na base de cálculo do PIS e da COFINS a parcela do ICMS. Também, em 93, essa matéria foi reforçada e a súmula 68 do STJ dizia que a parcela do ICMS também se incluía no PIS. Em 94, a parcela do ICMS se incluía no FIS social, ou seja, desde 88 a 94, a jurisprudência era no sentido de incluir o ICMS na base de cálculo dessas contribuições. O que aconteceu, então? Os contribuintes começaram a pleitear essas discussões novamente e um dos processos chegou ao STF. STF é aquele nosso tribunal que a gente vê muito nos noticiários, né, que falam sobre a última matéria a respeito de tributário. Esse processo, ele tem um número que chama de recurso extraordinário, 24785, e foi distribuído para o STF em 98. Pasmem, realmente faz bastante tempo. Em 2006, o processo foi iniciado, o julgamento, né, depois de muitos anos, e naquele momento, entendeu-se por suspender o processo. Ele estava ganhando, esse processo foi iniciado por um contribuinte chamado Alto Americano, e tinha a repercussão desse julgamento era somente para esse processo, somente para esse contribuinte. Então, foi julgado, sentido favorável, mas no meio do julgamento, um dos ministros pediu para analisar com mais calma o processo. E aí, porque já tinha a sinalização, né, que estava sendo favorável, os contribuintes saíram aí comemorando, porque finalmente uma situação desde 88, né, em 2014, né, 2016, já com essa novidade favorável, 2006. Mas não foi bem assim. Na realidade, quando estava se comemorando esses julgamentos favoráveis nesse processo dessa auto-americano, a União entrou com uma ação geral, que pedia para reconhecer essa legalidade, essa constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Com o protocolo dessa ação em 2008, todos os processos que discutiam essa matéria, inclusive aquele lá da auto-americano, que a gente viu mais lá atrás, eles ficaram parados, que chama, no caso aqui dos tribunais, sobrestados. Então, foi deferida uma medida dentro desse processo chamado de ação declaratória, mandando parar todos os processos que se referiam a essa matéria. E aí,
né, depois de bastante tempo que esses processos estavam parados, o processo, aquele lá da Moto Americana, ficou sobrestado, né, em 2008, ficou parado nesse momento, quando só em 2014, após análise, né, das matérias todas, o processo voltou a ser julgado. Aquele processo lá da Auto Americana, e finalmente entenderam pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Que maravilha, né? Vamos comemorar de novo, as notícias saíram, e aí não foi bem assim. No final de contas, o que aconteceu foi que o tribunal deixou de lado aquele processo da Auto Americana, que só tinha influência para aquele contribuinte especificamente, e resolveu afetar, vou já explicar o que é isso, afetar um outro processo. O que é isso? O tribunal escolhe, né, vendo que muitos advogados, clientes, escritórios, contribuintes entraram com ações por conta daquela indicativo lá da Auto Americana, e resolveram pegar um processo, outro, e colocar ele como um tema, chama de lead case, esse processo da Incopa importação. Esse processo ele foi selecionado como o processo mãe dessa matéria, e em 2008 foi decidido pela repercussão geral dele, ou seja, tudo que acontecesse dentro desse processo, ele ia afetar aos demais contribuintes que tivessem ação discutindo essa questão. Isso foi em 2008. E aí foi escolhido, então, esse processo e o tema selecionado, né, o tema 69. Então, quando vocês escutarem essa questão de tema, vocês já vão saber que tem relação com isso. Tema 69, pela inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Aconteceu que em 2017, o processo, então, esse processo da repercussão geral, ele foi colocado para julgamento. Foi suspenso em 2017 ainda, mas em 15 de março de 2017, fiquem com essa data aí na cabeça, em 15 de março de 2017, o STF entendeu, por maioria, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Pronto, então não tinha mais o que fazer, agora estava definido. Né, já passaram aqueles sustos anteriores, esse aqui agora resolvido, julgado no processo de repercussão geral, que o ICMS não seria incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que ao invés de comemorar, mais uma vez, né, uma decepção aqui para os contribuintes. Por quê? Porque em 2017, em 31 de outubro de 2017, a Fazenda Nacional, que é a parte contrária desse processo, resolveu entrar com embargo de declaração. Embargo de declaração é um recurso no meio de um processo que pede para esclarecer alguns pontos. E aí, quais foram os pontos que a Fazenda aqui pleiteava? A Fazenda queria que qual o valor do ICMS a ser retirado então do PIS da COFINS? Aqui a gente chama de jus esperniandi no direito, quando a parte já não tem mais o que fazer e aí vai por todos os lados, né, tentar uma reversão daquele julgamento. A Fazenda Civil, numa situação que ia perder o processo, já estava perdido na realidade, mas quis fazer uma relativização. E aí pedia nesse recurso que o valor do ICMS a ser excluído fosse aquele ICMS a recolher após a apuração. Além disso, ele também solicitou, né, que o STF modulasse os efeitos desse julgamento. O que é isso? Que ele desse um momento ali, corte, para que aquele julgamento fizesse efeitos a partir de tal data. E ele queria a partir de 2021. Ou seja, quem tivesse ação para trás não ia ter mais direito a nada. Isso foi o pleito da Fazenda, né, nesse processo. Quando agora, isso vocês viram lá, foi em 2017, né? Quando então agora, no dia 13 de maio de 2021, graças a Deus era uma quinta-feira, não era uma sexta-feira 13, mas numa outra quinta-feira, o STF decidiu, né, que entendia que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS da COFINS seria o ICMS destacado na nota fiscal, de forma que o valor, né, a ser recuperado dos contribuintes, então, foi sim majorado. Porém, por outro lado, eles entenderam por modular os efeitos desse julgamento, no seguinte sentido: ICMS destacado na nota fiscal, mas, para quem protocolou a ação até 15 de março de 2017, teria o direito a recuperar os últimos 5 anos antes do ingresso dessa ação. Quem protocolou após essa data
teria o direito de recuperar do dia 15, dia 16 em diante. Ou seja, a data corte aí que vocês vão ter na cabeça, vocês vão ouvir muito esse nomezinho aqui hoje, essa data corte é o dia 15 de março de 2017. Então, nós temos aqui 2 momentos, né? É uma vitória, porque já de cara o ICMS informado é o ICMS destacado na nota fiscal, né? O que pode ser retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas em compensação a gente sofreu aqui uma modulação para essas situações aqui explicadas. E aí sim, né, a vitória é o que nós reputamos como uma vitória realmente dos contribuintes, nesse caso, depois de tantos anos, né, desde 88 pelo menos, com súmulas contrárias à manifestação final aí do STF sobre o assunto. E aí, com essa introdução, né, espero que não tenha me alongado muito, mas com essa introdução, já vou, então, passar aqui para as principais perguntas, né, as perguntas mais recorrentes que chegaram no nosso escritório, né, a partir de vários canais. A gente tentou coletar aqui alguns, até antes mesmo do nosso webinar, né, para poder explicar aqui um pouco, dentro desse contexto, na prática, o que é que está acontecendo. E aí, eu já passo aqui a palavra para a doutora Sâmara, com a primeira pergunta, né, que foi feita, e que é o seguinte, né, a pergunta que não quer calar. E saiu a decisão do STF. E agora? O que é que eu devo fazer? Primeiro, boa noite, né, gente? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar discutindo esse assunto tão importante aqui com a Alice e o Alexandre. A ideia realmente é discutir as particularidades do caso e agradecer também o convite do escritório, né? Estar aqui representando Martins e Lemos. Como a Alice já bem pontuou, esse caso já vem sendo debatido há muitos anos. É uma coisa que a gente acha que é uma coisa, entre aspas, recente, né? Mas já vem de uma discussão de longa data. E, de fato, foi uma vitória para os contribuintes, né? Não deixa de ser, apesar do tempo, apesar da espera, não deixa de ser uma vitória para os contribuintes. Mas a grande questão é que a gente não pode analisar simplesmente só como uma vitória. Por quê? Porque existem certas particularidades que devem ser discutidas. E é exatamente esses reflexos que a gente está debatendo aqui. Então, como a Alice falou, né, saiu a sua decisão agora. E agora, o que eu devo fazer? Está todo mundo aí querendo, né, o benefício, está todo mundo aí querendo ganhar uma pontinha dessa decisão favorável. E está certíssimo. Mas o primeiro pensamento que você tem que ter é, vamos dividir aqui os pensamentos, porque como a Alice falou, a decisão foi favorável, mas ela estabeleceu alguns limites, né? Ela estabeleceu algumas modulações que a gente tem que ter em mente, que foi a data de corte, que é a data do dia 15 de março de 2017. Então, o primeiro passo é saber, você tem ação judicial em trâmite discutindo esse assunto? E por que você tem que analisar isso? Porque vai ser essencial para saber até onde o seu benefício vai se estender. Então, você tem ação judicial, o primeiro passo é saber como que ela está, qual o andamento dela, se ela já finalizou, e um ponto muito importante e essencial é saber qual foi a data do protocolo da ação. Por quê? Imagine que você tem uma ação protocolada antes dessa data de corte, do dia 15 de março de 2017. Isso significa dizer, esse momento assim, que eu estou fixando aqui da data de corte, é porque imagine que você fez um protocolo antes dessa data, 15 de março de 2017. Isso vai garantir para você a recuperação do indébito dos últimos 5 anos a contar da data do protocolo da ação. E isso vai ser importante porque, obviamente, você vai ter um valor a maior a recuperar. Imagine que você está aí, protocolou a ação em dia 14 de março de 2017. Você vai poder recuperar até 2012 esses valores, né? E aí, por um outro momento, também, a gente vai analisar o aspecto das ações que foram protocoladas após essa data. Imagine que Sâmara, ok, fiz um protocolo, mas não foi antes da data do corte estabelecido pelo STF, foi dia 16 de março de 2017. Embora, sim, a gente esteja fazendo esses exemplos com datas bem próximas, a verdade é que a data de corte foi estabelecida e se você protocolou ela um dia de diferença, um dia a mais, você não vai poder fazer a recuperação dos últimos 5 anos. Você vai conseguir se beneficiar, obviamente, mas daquela data ali para frente, do dia 15 de março de 2017 para frente.
Então, esse é o primeiro passo, de saber, né, até que momento você vai, até onde o seu benefício vai se estender. Ou seja, doutora Sambra, se eu entrei com a ação no dia 14 de março de 2017, o que é que vai acontecer aqui com o meu indébito? Até onde eu E posso aí, recuperar? 14 de março. Você vai retroagir essa data aí do início da ação do protocolo, 14 de março de 2017, 5 anos para trás. Então, aí, benefício aí razoável, né? Considerando aí os últimos 5 anos, você vai estar dentro dessa data de corte, ou seja, a data de corte dia 15 de março, o protocolo feito um dia antes, você vai estar se beneficiando dessa repetição nos últimos 5 anos, ou seja, até 2012, 14 de março de 2012. Joia. E se eu entrei no dia 15, só para esclarecer, caso alguém tenha dúvida, e por acaso aconteceu, porque nesse dia muita gente correu para entrar por conta desse julgamento que aconteceu lá no STF. Acreditem, viu, gente? Isso aqui realmente são casos concretos. Então, aqueles contribuintes que entraram com a ação no dia 15 de março de 2017, assim, no último segundinho, ainda vão se beneficiar da repetição de indébito dos últimos 5 anos. Ainda vai estar garantido esse direito. Então, assim, o benefício também vai abarcar esse período dos últimos 5 anos. Joia. Que foi a data do julgamento do mérito em si da decisão do STF. Maravilha, ainda bem. Ainda Agora, bem. quem entrou no dia 16 de março, pelo que você comentou? Exatamente. A gente está dando esses exemplos assim, bem coladinho, bem pertinho, porque é uma diferença mínima. Mas, infelizmente, se a sua empresa, se você, como contribuinte empresário, entrou na data do dia 16 de março, infelizmente, vai estar fora do limite estabelecido pela data de corte, né? Que foi o dia 15 de março de 2017. Então, você não vai poder retroagir os últimos 5 anos. Isso significa que você não vai ter um benefício? Não, não é isso. Você vai ter o benefício, mas a extensão dele vai ser menor. Você não vai retroagir aí os últimos 5 anos para poder, né, fazer essa compensação aí dessa repetição. Mas é um ponto positivo, mas a modulação veio exatamente para estabelecer, minimizar um pouco, né, o prejuízo para a fazenda e estabelecer um limite ali do contribuinte. E ela adotou como modulação essa data corte do dia 15 de março de 2017. Os efeitos são esses. Uhum. E o que aconteceu, assim, pelo menos em alguns casos também lá no escritório, né? E eu tenho ouvido falar bastante por aí. Algumas ações protocoladas após essa data corte, né? Porém, a ação já finalizou, já transitou em julgado, antes dessa decisão agora, do dia 13 de maio de 2021, aquela quinta-feira. O que é que acontece com esse pessoal aí? Pronto, gente, né? O bacana assim desse evento é exatamente isso, né? Desenvolver um pouco as particularidades que chegou até nós nesse momento após esse julgamento do STF. Embora ele tenha sido julgado favoravelmente em 2017, a expectativa realmente era saber como que ia ser o posicionamento do julgamento desses embargos, que só aconteceu agora em maio. Então, muitas empresas entraram com a ação após o dia 15 de março de 2017 e a ação transitou em julgado antes dessa data dos embargos, agora em maio de 2021. Então, imagine que em 4 anos já teve muitas ações que foram protocoladas e já foram finalizadas, né? Que é o que a gente fala do trânsito em julgado. E aí, Samara, como é que fica? Como é que fica o meu direito? Agora que o próprio STF, que é a Corte Máxima, definiu uma data de corte, eu vou me prejudicar? Primeiro de tudo, eu digo que é importante você ser acompanhado por um profissional justamente para lhe dar esse tipo de segurança, esse tipo de análise do seu caso, né? Porque a gente entende aqui na Martins Lemos que uma vez que você adquiriu esse direito, que você está com aquela situação julgada, você já se beneficiou ali dos últimos 5 anos, não teria lógica, né? Você ter aquele seu direito tolhido, porque depois de 4 anos o STF se posicionou de maneira diferente e o seu processo já se encerrou, o seu benefício já foi aproveitado. Pensar dessa forma de que o órgão teria direito, né, de ir ali modificar aquele direito já garantido, é a mesma coisa de imaginar que, a partir de uma decisão do STF, a gente vai ter uma insegurança jurídica aí para todos os lados, né? Não foi só um contribuinte, foram vários contribuintes que se encontraram nessa decisão. Então, assim, a gente entende realmente que uma vez o direito adquirido, a coisa se fez julgada naquele processo, você já se beneficiou, já está com aquela garantia em mãos, não há razão que justifique a insegurança nesse momento. Mas a gente sabe, né? A gente já viu algumas
algumas perplexidades no nosso judiciário, infelizmente, isso não significa que não vá ocorrer, mas ocorrendo, a gente tem bons argumentos para fazer essa defesa. Com certeza, tranquila. E então, assim, você falou um pouco do cenário, as empresas com ação, né? Mas a empresa não tem ação, né? O contribuinte, empresa, enfim, não entrou com ação. E tem como se beneficiar de alguma forma dessa decisão? É o momento da glória, né? Agora tá todo mundo aí correndo atrás do prejuízo. Enfim, gente, a questão é que a decisão do STF, ela já deixou direcionado, né, que essa decisão, ela tem efeito vinculante para todos, que a gente chama no juridiquês, né, o efeito erga omnes. Inclusive, a própria administração está vinculada a atender essa orientação da decisão do STF, que é não cobrar, né, o PIS e a COFINS com a inclusão do ICMS destacado. E a gente sabe que é assim que é para ser, né? E algumas pessoas não entraram com ação judicial, mas recentemente a Procuradoria também, a Procuradoria-Geral da Fazenda, emitiu um parecer delineando, se posicionando exatamente nesse sentido. Qual sentido? De que aqueles que não têm ação protocolada vão poder se beneficiar da decisão do STF. Então, se a resposta, mais objetivamente, é sim, quem não tem ação judicial ainda protocolada vai poder se beneficiar dessa decisão do STF, né? Agora, tem umas particularidades aí, né, para quem ainda não fez esse protocolo de ação, né? Exato, quem não fez, como você falou, né, pode se beneficiar, mas assim, é de forma automática, né? A Receita já emitiu algum ato? Como é que está essa... Perguntaram, né, todo dia tem essa pergunta. Mas assim, a Receita já me deixa fazer ou existe ainda? Pronto, a Procuradoria, ela se manifestou e no parecer que ela publicou, né, ela orienta a Receita Federal também a seguir esse entendimento, né, de abarcar todos os contribuintes, mesmo que não tenham ação judicial. Mas aí tem a parte operacional também, para quem vai se beneficiar nesse momento, né, você vai ter que retificar todas as declarações até aquela data limite do corte ali de 15 de março de 2017. E tem aí todo um trabalho por trás. Isso significa, assim, a gente entende que a decisão abarca esses contribuintes que não têm ação judicial, mas a gente entende também como uma vantagem entrar com ação judicial. Por quê? Porque, nesse momento, a Receita Federal ela ainda não se manifestou formalmente, ela ainda não publicou nenhum ato, embora a Procuradoria tenha feito essa orientação, e a gente acredite que a Receita Federal vai adotar também esse tipo de, né, essa mesma linha de raciocínio, o ato ainda não está publicado, o ato ainda não está formalizado, e é por isso que a gente entende como uma vantagem entrar com uma ação judicial nesse sentido. Além do que, com a ação judicial, você também vai ter um reflexo na operacionalização desse benefício, né? Porque você vai, através da habilitação do crédito, né, com o número ali da sua ação judicial, você vai poder fazer essa informação na Perdecomp. Você vai deixar, né, deixar ali um pouco a questão do trabalho de todos os períodos, né, da retificação de todos os períodos, porque você vai ter um número de processo judicial para lhe dar uma segurança jurídica na hora de fazer essa compensação. Ou seja, né, assim, a orientação, por conta do efeito da repercussão geral, né, seja para quem entrou com ação sobre o mesmo tema, ele certamente vai sair levando todo mundo que entrou com ação para ter esse mesmo resultado. Mas, além disso, a administração deve ou pode, né, deve, na verdade, porque existe uma lei, seguir essas orientações. E a Procuradoria já disse, Receita, observa isso. Mas até agora não saiu nenhum ato. Ainda existe lá aquela solução de consulta COSIT, né, que na visão da Receita era o ICMS ainda a recolher. Então, estamos aí aguardando atos da Receita Federal, mas, né, um contencioso futuro sobre isso certamente terá efeitos positivos para o contribuinte, porque já, né, a Receita já vai ter que acatar esse assunto. Não, se a empresa quiser uma segurança jurídica melhor, maior, né, ela pode partir para uma ação judicial. E aí você falou... Para formalizar, exatamente. Isso garante as vantagens, né, desse ingresso, então seria dar maior segurança jurídica. Tendo em vista que a Receita ainda não publicou nenhum ato, né? Exato. A questão de possibilitar um aproveitamento via habilitação de crédito, depois eu quero que você explique um pouquinho essa questão da habilitação, ou seja, não precisaria, então, retificar essas declarações, você já vai explicar por quê, e também a questão
precatório, né? Tem empresa que, por algum motivo, em alguns casos, ela não tem como compensar, e aí pode ser que a ação, né, resulte no precatório a receber. Mas explica um pouquinho para a gente essa questão aí da habilitação, como é que funciona, né? Se eu ganho o processo judicial, o que é que acontece comigo aí após isso? Pronto, como a gente está aqui detalhando, né, se referem a muitas particularidades, né, para quem achou que era só realmente um cara crachá pegar essa decisão aí do STF e só ali fazer aquele benefício e fazer ali um fluxo de caixa maior, não é bem assim, existem inúmeras outras particularidades. Então, quando você tem uma ação judicial, que ela finaliza, que ela transita em julgado, que é o termo que a gente usa, que ela está ali, né, finalizada, para quem acredita que esse benefício vem de forma automática, não, ele não vem de forma automática, pelo contrário, né, o direito não socorre àqueles que dormem. Então, todo mundo aí atenta aos prazos, viu, gente, porque uma vez que essa ação finaliza, você tem que adotar um procedimento administrativo, que é a questão da habilitação do crédito. Existe uma IN, né, que é a IN 1717, ela, no artigo 100, ela dá todas as orientações para essa habilitação do crédito. É como se fosse uma formalização daquele seu direito que você conseguiu na esfera judicial perante o órgão fazendário. E dentre os documentos que ela solicita, formulários, vários, né, documentos, ela pede a certidão de trânsito em julgado, ou seja, você tem que estar com o processo finalizado para fazer essa habilitação. E a vantagem que tem quando dá habilitação, que a Alice falou aí em relação aos períodos que você não vai ter que retificar mês a mês, aquela operacionalização bem mais trabalhosa, é porque com o número do processo judicial, você vai fazer o preenchimento da Superdecomp e informar aquele número do processo judicial lá. E vai poder fazer o uso, né, se beneficiar dessa compensação através dessa informação do número do processo judicial. E também, a gente não tem como detalhar aqui, esmiuçar cada caso, cada movimento processual, mas a depender do seu caso, a depender do seu processo, a gente também pode fazer o requerimento desse benefício através de precatório. Existem particularidades? Existem, mas existe essa possibilidade também. A possibilidade do precatório ultrapassa essa fase da habilitação. Você não precisaria fazer esse trâmite administrativo. Mas aí vai de cada caso, tem que ser uma análise do caso concreto. Ótimo. Inclusive, dentro desse contexto da habilitação, né, algo que tem acontecido lá no escritório, com os clientes, é de que algumas situações você tem quem opta, né, por essa questão de utilizar na via administrativa, que é pós-judicial, e aí habilitar, né, na via administrativa para a utilização, ela tem que ter cuidado também com relação aos prazos, porque existe uma determinação para compensar em até 5 anos, né, esse crédito. E aí, além disso... Exatamente. São as surpresas, né, que o órgão nos oferece aí. 5 anos. Pois é, gente, como a Alice falou aí, né, tá dando umas pitadinhas aí nas particularidades. A Receita Federal, ela tem um entendimento que limita, como sempre, né, os órgãos fazendários estão vindo aí para limitar um pouco a garantia dos nossos direitos, e imagine você que você travou uma batalha judicial por todos esses anos que a gente vem vendo aí, aguardando ansiosamente por esse posicionamento do STF, e aí, finalmente, sua ação finaliza. E aí você consegue fazer um levantamento, quantificar, ver que é um valor expressivo, e você quer utilizar esse direito. Mas imagine você que você tem uma atividade incentivada, né, digamos assim, e você não pode usar constantemente aquele valor ali que você apurou, mês a mês, então você vai deixando ali guardadinho, mas a Receita vem e diz assim, ei, você aí que está achando que vai utilizar esse crédito aí, você passou 1000 anos discutindo na esfera judicial para sempre? Para sempre não, 5 anos para você utilizar todo esse valor apurado. E aí, né, onde a gente tem que entrar realmente com a expertise, de tentar entrar com ação judicial que seja, utilizar as ferramentas que a gente tem para garantir o direito do contribuinte. Não é justo, né, que ele passe tanto tempo discutindo esse crédito no judiciário, passe anos nessa expectativa, e vem a Receita e vem ali atolher, né, limitar a utilização desse direito. Então, assim, mais uma vez, o direito não só ocorre aos que dormem, prestem atenção nas datas, prestem atenção nos processos. A gente vê muitos dos casos, né, que o pessoal tem os processos finalizados e não dão continuidade. Simplesmente fica ali parado e pronto, não faz habilitação, não vai atrás do precatório,
E é por isso que é bom, nesse momento, né, dessa chacoalhada do julgamento do STF, até para a gente correr atrás de prejuízo. Isso mesmo. Então, como você falou, né, tem dois vieses, são duas oportunidades aqui. A empresa que não tem ação pode permanecer sem essa ação, desde que tenha um trabalho, né, de profissionais aí da área, como a Martins Lemos, fazer aqui a propaganda, para fazer essas apurações, para reapurar esses impostos aí do passado, retificar as declarações que sejam necessárias, né, fiscais. Exatamente, e exatamente. dar esse valor para aproveitamento sem ação, mas é necessário voltar atrás de todo esse momento aí para isso, né? Exatamente, até mesmo para você ter ideia do quanto que é o valor que você vai ter de benefício, até para a empresa mesmo se programar, né? Até para a empresa poder se planejar, talvez até fazer aí estudos, né, que viabilizem a utilização desse crédito. A gente está aí para possibilitar, né, garantir os direitos das empresas. Com certeza. E, além disso, a ação, como você falou, com as suas vantagens também, né, nesse outro aspecto, para quem não tem e gostaria de entrar. E aí eu te pergunto, então, dentro desse contexto, né, que, na verdade, eu te pergunto, mas foram perguntas que surgiram, mais uma vez, só reforçando, e aí como é que fica, então, a minha apuração corrente, né? Dentro desse contexto, alguém tem ação, já está lá legal, favorável, o que é que a empresa, então, afinal, como é que fica o corrente do PIS/COFINS aqui? Pronto, gente, assim, de forma geral, como houve essa decisão da Corte Maior, que é o STF, né, nada mais justo que os contribuintes já se beneficiem do período corrente dessa exclusão do ICMS destacado, hein, gente, do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas, mais uma vez, é importante verificar as particularidades do caso, né, é importante para quem tem ação verificar se não tem uma decisão contrária na sua ação judicial. É interessante você verificar até que ponto é a extensão do seu benefício. Você fez o levantamento desses valores, é importante fazer o levantamento desses valores, né? A quantificação, você tem uma orientação de como proceder, porque, querendo ou não, tem uma parte operacional. A gente pensa ali, vê aquelas decisões, né, STF decide favorável para o contribuinte. Aí é só glória, é só felicidade, fogo de artifício aí, que nem a doutora Alice falou, né? Também, mas aí a gente tem que analisar a parte burocrática, é uma parte que também que o cliente fica suscetível, né? Enfim, é importante que tenha uma equipe para fazer esse acompanhamento, essa quantificação, mas em relação ao período corrente, sim, a empresa já pode se beneficiar do ICMS destacado da base. Joia, ótimo. E aí você me deu aqui um gancho, que também foi uma pergunta que vou até antecipar essa pergunta. Ok, tá bom, quero me beneficiar, seja decorrente da ação judicial, minha ação terminou, eu não sei calcular, né? O advogado ou o próprio empresário precisa de um apoio para esse cálculo. O contador não tem mão de obra, não tem tempo, porque ele tem muitas coisas para fazer no dia a dia, a gente sabe, a gente vê isso aí todo dia, e não tem mão de obra para fazer esse cálculo. Terminou minha ação ou não terminou a ação. E aí, né, normal, isso aí é o que existe, porque são muitas atividades, né, a todo mês, de obrigações acessórias, e isso, como foge, é uma coisa especial, então muitas vezes a gente se depara com essa situação. E aí eu vou perguntar aqui para o doutor Alexandre, né, que então não falou, vou abrir aqui a palavra para ele também. Doutor Alexandre, não sei, tenho dúvida qual é o meu valor, né, são períodos antigos ou períodos mais recentes, está dentro do SPED, não está? Não sei calcular, ou não tenho mão de obra, minha equipe interna, meu contador terceirizado, não tem mão de obra aqui para fazer. E aí, o que é que eu faço? Muito interessante. Primeiro, boa noite para todos, boa noite, doutora Alice, doutora Sâmara, muito bem. Doutor Augusto, doutora Francisca, colegas dos escritórios, demais que estão participando. Agradecer a participação de todos, como a Alice disse aí, nessa noite de quinta-feira, né? E pegando esse gancho, né? É importante essa visualização, porque a gente veio falando aí desde o comecinho da necessidade de você ter um acompanhamento de um escritório sério, de um profissional sério, que tome todos os cuidados para que possa bem garantir o usufruto desse direito que foi reconhecido pelo STF pelos contribuintes, né? Aí, nesse sentido, a primeira observação que deve ser feita é que o contribuinte ele tem dois caminhos, né? O primeiro, ele vai ter que observar a decisão judicial, no caso dele, se ele promoveu a ação, o que é que a decisão judicial deferiu de direito para ele, o que é que foi reconhecido de direito para ele, principalmente aquelas decisões judiciais que vieram antes da decisão do STF, agora
como você bem citou, nós temos decisões judiciais antes, que transitaram em julgado antes, e que elas seguiram, muitas vezes, outra linha, né, de direito de crédito, como foi mencionado. O ICMS, aquele incidente na operação e não destacado, como ficou convencionado aí na decisão do STF. Então, o contribuinte, nesse primeiro momento, procurar o profissional sério para que observe essa particularidade dele em relação à decisão judicial que transitou em julgado favorável a ele. O contribuinte que não tem ação judicial, da mesma forma, vai ter que procurar ali se ater à responsabilidade de quem for fazer esse levantamento do crédito, observar isso, lembrando do prazo que ele vai poder retroagir, né, que vai esbarrar ali na data de corte, que vocês já bem mencionaram no decorrer da fala, né, e para poder garantir esse usufruto de forma segura, para evitar aí tormentos, né, vamos dizer assim, posteriores aí com a Receita Federal, que como vocês bem frisaram, né, ela faz de tudo aí para tolher o direito do contribuinte em recuperar aquilo que pagou indevidamente durante todos esses anos aí. É porque, como a Samara disse, né, não basta ganhar, né, para levar mesmo, você tem que saber liquidar esse valor e saber a melhor forma de utilização, né? Exatamente, e para isso, nada melhor do que um escritório bem sério, que reconheça isso e que busque essa garantia e satisfação do direito para o cliente dele. A exemplo da Martins e Lemos, né? Vou colocar. Tá, joia, doutor Alexandre. Então, e aí começam a surgir diversas questõezinhas, né, além das que a gente já está colocando aqui, como, por exemplo, a partir da decisão do STF, né, que disse que o ICMS a ser excluído do PIS/COFINS é o ICMS destacado. E aí uma das perguntas que não quer calar, né, que chegou aqui para a gente era, tá bom, meu recolhimento de ICMS é diferenciado. Eu tenho um regime de ICMS substituição tributária e, pior, eu não destaco na nota de venda esse meu ICMS. O que é que eu devo fazer? Eu posso sair comemorando aqui, minha decisão tá beleza? A decisão do STF me atinge aqui? Como dizem, muita calma nessa hora, né? Porque até então, o que se tem é uma decisão, como você bem frisou, do STF, que ele reconhece o direito à exclusão do ICMS, aquele de ICMS destacado na nota fiscal, né? E a gente sabe que nós temos situações de contribuintes de todos os jeitos, né? Nós temos aquela situação do contribuinte em que ele não destaca porque é obrigado a não destacar, tem a situação do contribuinte que destaca apenas uma parte, são várias situações. Então, aí a gente volta àquela discussão inicial. Temos que observar primeiro se esse contribuinte que não tem decisão judicial favorável já discute esse direito ou não, né? E se ele não discutir, inevitavelmente, ele vai ter que ir para o judiciário para discutir esse direito, infelizmente. E em alguns casos, né? Vamos também fazer essa pequena ressalva, né? Então, assim é importante, aí voltando àquela questão do profissional, tem que consultar um profissional para estudar, analisar a situação específica desse contribuinte, onde é que ele se encaixa nessa questão da exclusão do ICMS na base do PIS da COFINS, do ICMS-ST. Lembrando que a legislação tributária, desde muito tempo já, ela já permite, né, que aquele tributo não cumulativo, né, ele pode sim já ser excluído da base de cálculo. Então, mesmo que no caso da substituição tributária, então ele já pode, em alguns casos, esse contribuinte que tem essa situação específica de ST, a legislação já permite ele fazer isso, desde que aquele ICMS também esteja destacado. Diferente um pouco da decisão do STF, que ali faz uma frasezinha, né? Tem uma pegadinha, vamos dizer, o destacado na nota, e na legislação fala o ICMS destacado. Ou seja, né? Então, para quem tem o ICMS normal, eu tinha que aguardar aqui o STF dizer, né, que eu tinha esse direito de excluir da base de cálculo do PIS da COFINS, agora destacado. Já o ICMS-ST, você falou aí, a legislação já permite essa exclusão do PIS-COFINS quando ele estava destacado, né? Ele já permite, exatamente. Mas tem umas situações diferentes aqui, né? Pelo menos no estado do Ceará, que se repete. Temos situação diferente no estado do Ceará, porque aí a gente tem aquela situação onde que alguns contribuintes, na situação da substituição tributária, a legislação estadual veda a ele esse destaque, né? E essa vedação do destaque, ela não fez parte da discussão judicial
nesse julgamento do STF. Então, nessa situação onde o contribuinte ele não consegue visualizar essa exclusão que a lei já permite por falta de destaque e por vedação, ele vai ter que olhar, será que eu não consigo destacar esse ICMS na minha escrituração fiscal? Será que eu não consigo fazer isso? Será que não é possível fazer isso? Se não for possível, recorrer ao judiciário. Se for possível, ele vai poder se aproveitar, não da decisão, mas da própria legislação, que já permite isso, né? Aliás, esse é um argumento que a própria Receita Federal, através da Procuradoria, nas defesas judiciais onde elas são provocadas com esse tema, ela utiliza esse argumento que a legislação já permite essa exclusão para tentar minar o direito do contribuinte. Aí a gente vai, como vocês bem mencionaram, para uma decisão judicial, né? As decisões judiciais nesse campo da exclusão de ICMS-ST, da base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar que a gente entende, muitos entendem, e tem decisões judiciais também nessa linha, ICMS é ICMS, não importa em qual momento ele é recolhido, ele é um ICMS, né? Se é ST, se é antecipado, não importa, é ICMS. As decisões judiciais também variam, né? Tem decisões que reconhecem isso, tem decisões que reconhecem o direito apenas do contribuinte na condição de substituto, tem decisão judicial que reconhece apenas quando ele está na figura de substituído e deixa de discutir, de considerar essa situação onde o contribuinte se encaixa nos dois modelos, um ou no outro, e que não pode destacar ICMS, não consegue destacar ICMS, por conta da legislação do Estado que veda. E pior, ainda tem aquelas situações onde o contribuinte, além do ICMS que incide na operação, tem aquele ICMS que o Estado obriga ele a recolher em guia apartada, que não vai aparecer nessa documentação fiscal, na aquisição dessa mercadoria, ou da mercadoria que ele vai revender depois. Então, nesses casos particulares, específicos de cada cliente, de cada contribuinte, de cada atividade, ela tem que ser bem analisada para que possa, sim, o contribuinte ir atrás do direito dele. Certo. Então, assim, para arrematar nesse ponto, a depender, né, tudo é uma questão de análise daquele caso concreto, né? Você pode ter a opção, não a opção, você pode ser direcionado para um caminho de ação judicial, mas mesmo sem o destaque, a depender do caso, né, pode ser feito um trabalho para, de forma que reconhecer isso sem uma ação judicial, né? Então, é o que acontece, né, tem acontecido lá no escritório, inclusive, mesmo sem o destaque, porque, no final de contas, é um ICMS. Ora, se o ICMS próprio, o STF acabou de dizer que não é para estar na base de cálculo do PIS da COFINS, muito menos um ICMS de uma cadeia que não é minha, né? Que ainda que o ST tenha o meu e de outros, mais ainda. Então, assim, é tudo uma questão de análise, né, para ver que situação a empresa pode se encaixar, mesmo sem o destaque. E essa análise, Alice, ela é importante, e os colegas que estão ouvindo, ela é muito importante porque o STJ, né, em recente decisão, agora de dezembro, ele já veio pontuando que esse ICMS-ST jamais compôs essa base de cálculo, então o contribuinte não teria direito. Daí a necessidade de você fazer essa análise e levar esse detalhe, né, até mesmo a legislação estadual, para os autos do processo, e você demonstrar para o juízo, convencer o juízo, que o ICMS, sim, está dentro ali, e ele, sim, majorou o PIS e a COFINS da operação, que, portanto, você também tem o direito a essa exclusão. É um trabalho agora, em função da decisão do STF, um pouquinho mais desagradável, vamos dizer assim, porque você já tem um posicionamento firmado, então você, além de convencer o juízo do seu direito, você vai ter que convencer, olha, não aplique exatamente a decisão do STF, porque a minha situação não é igual àquela lá. Certo. Ok, doutor. Mas como a gente falou, né, o destaque aí para depender do caso, até uma aplicação, dependendo, né, do caso, da situação, do contexto todo, uma aplicação até mesmo sem ação judicial. Mas vou passar aqui para a próxima pergunta, né, que também, já envolvendo um pouco, eu vou chamar aqui, além da discussão da tese do século, ainda inventaram o nome, o pessoal chama de teses filhas, ainda tem isso. Mas, outra pergunta que chegou, minha atividade está sujeita ao ISS e não ao ICMS. Essa ação me beneficia de alguma forma?
Não. Não beneficia diretamente em função do tema, né? Porque ali o julgamento foi exclusivamente em relação ao ICMS, né? Mas em relação à matéria, o contexto, sim, porque, afinal de contas, nós estamos falando de um tributo que não é receita da empresa, que engorda ali aquela base de cálculo do PIS da COFINS dela, majorando esse tributo, que vai ser recolhido para o fisco, né? Então, não é receita minha, é receita do fisco, não tem por que eu pagar tributo sobre tributo, né? E, nesse caso, até aproveitando a fala da Sâmara, né, lembrando os nossos tempos de cadeira, né, lá acadêmicos, né, acho que na primeira semana do direito, você ouve, ó, o direito não socorre quem dorme. E aqui é um caso específico também, porque, assim, essa matéria da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS da COFINS também já se encontra, como você lembrou, lá no comecinho, né, o termo, já se encontra afetada pelo Supremo Tribunal Federal, num recurso admitido ali como lead case, né, que é o RE 592616, o tema, né, que você mencionou, é o tema 118, e já houve um primeiro julgamento. O relator já apresentou o seu voto, o voto dele, né, nesse caso, entendendo pelo direito do contribuinte em excluir esse ISS da base de cálculo do PIS da COFINS, fazendo uma ressalvazinha ali em relação à diferença, porque no ICMS ele fala o destacado na nota fiscal, no caso do ISS o relator fala o ICMS, o valor arrecadado, né, que é o primeiro voto, mas aí está com vista com o ministro Dias Toffoli, era para ele ter devolvido esse processo no finalzinho do ano passado para julgamento, não aconteceu isso ainda. Então, é importante que os contribuintes, nessa situação, também aí se apressem, não durmam, né, como a senhora diz, e procurem defender os seus direitos. Tá, joia. E aí, também, dentro desse mesmo contexto, né, além das empresas com o ICMS-ST sujeitas ao ISS, também tem aquelas do Simples Nacional. As do Simples Nacional estão beneficiadas com essa decisão? De forma direta? Também vamos responder de forma direta, não, né? A decisão ali é bem clara, ICMS do contribuinte de situação normal, o contribuinte do Simples tem uma situação particular diferenciada, né? E nesse contexto, tanto o comitê gestor, né, do próprio Simples Nacional, como a Receita Federal e o próprio Judiciário, em algumas decisões, vem antecipando, né, já se anteciparam, vamos dizer assim, que não teria direito, porque eles entendem que, como o Simples recolhe numa alíquota única para todos os tributos, né, eles entendem que aquela base de cálculo, aquela receita bruta, é como ela se fosse uma receita bruta calculada antes de qualquer tributo, e aqueles tributos incidissem sobre essa receita bruta de forma isolada. Então, nesse sentido, o ICMS não iria majorar o PIS e a COFINS, não majoraria os outros tributos. Mas isso é entendimento do fisco, que a gente não poderia esperar outra coisa. Né? A gente não poderia esperar de forma contrária, até porque o próprio comitê gestor do fisco é o próprio fisco. Né? Então, a gente não poderia esperar nada diferente deles. Mas eu entendo também que, nesse caso, cabe sim o contribuinte do Simples também ir para o judiciário reclamar o seu direito. Ok. E aí, uma situação assim interessante, que chegou também, né, que a gente tem lidado lá no escritório, com certeza se repete aí em vários casos, empresas que não têm débitos suficientes de PIS/COFINS, de imposto de renda CSL, principalmente com aquela vedação de compensação das estimativas, né, de imposto de renda CSL, eu não tenho débitos suficientes. Eu ganhei a ação, estou com o meu crédito liquidado, habilitado, doido para usar, mas não tenho débitos suficientes desses tributos federais. E aí, uma coisa que o pessoal tem certeza, né, a certeza absoluta, tenho também INSS para pagar. Todo mês ali minha folha é alta, e não posso deixar de pagar, senão vão entender que é apropriação em débito. Enfim, eu posso pegar esse meu crédito reconhecido aqui dessa ação e compensar com o meu INSS, já que eu estou falando do mesmo ente tributante, digamos assim? Na prática, Alice, vamos colocar assim, se a gente pegar a legislação, né, pegar os conceitos
o direito tributário, o contribuinte poderia fazer isso, né? Infelizmente, a Receita Federal, ela vem já na transmissão da declaração, impedindo que a declaração seja transmitida, não reconhecendo esse direito. Por que ela não reconhece esse direito? Eu não vou nem fazer um históricozinho do direito de compensação, como ele era antes, né? Vamos falar da atualidade. A Lei 11.457, que trata aí da super-receita, né, da criação da super-receita, onde as obrigações da Previdência Social passaram a ser exercidas ali pela Receita Federal, que unificou tanto Previdência quanto os demais créditos, demais tributos, né, administrar a Receita, agora a Receita administra tudo, administra e cobra, né, fiscaliza todos esses tributos. Então, nesse sentido, observando isoladamente o artigo 74, da Lei 9.430, ela poderia fazer isso. Só que aí nós temos essa 11.457, lá no artigo 26A, que trata sobre essa possibilidade do que o pessoal está chamando de compensação cruzada, né? Você fazer esse cruzamento, você compensar créditos, demais tributos com débitos previdenciários e até mesmo créditos previdenciários com débitos de demais tributos, você fazer essa compensação. Ele diz, o artigo 26A diz que somente é possível o contribuinte fazer isso a partir do momento que ele implementou o E-Social. Então, ele implementou o E-Social, vamos dizer, em 2018, e a partir dali, os tributos que ele apurar após aquela data, tanto o crédito como o débito, ele pode fazer essa compensação cruzada. As ações judiciais, o que acaba acontecendo é que a Receita Federal entende que aquele crédito que foi reconhecido por decisão judicial, e muitas vezes só agora, em 2020, 2019, que o crédito em si teria sido apurado lá atrás, antes do E-Social, né? Então, nesse pensamento da Receita Federal, ela veda esse direito do contribuinte fazer essa compensação. Só que aí a gente tem uma discussão. Espera aí, o Código Tributário, a própria Lei 9.430, o próprio normativo da Receita Federal, quando eles tratam do crédito judicial, né, que a gente está falando aqui de crédito judicial, eles dizem que eu só posso apurar esse crédito, que eu só posso compensar esse crédito após o trânsito de julgado da ação. Mas quando chega na hora, o fisco fala, não, você apurou esse crédito é lá de trás, você não pode compensar aqui. Então, assim, para responder de forma direta, no caso dos créditos de natureza judicial, você encontra essa vedação, esse entendimento contrário ao que está disposto na lei pela Receita Federal, né? Até de forma sem fundamentação. Ele se apoia no 26A, mas é um apoio frágil, né? Tanto é que no escritório nós temos situações onde nós discutimos isso, e também a gente acompanha decisões em outros casos específicos. Em São Paulo, houve uma liminar recentemente aí deferida em favor de uma empresa lá, eu posso até citar aqui, porque saiu na imprensa, público, né? E é público, né? Público, da empresa Centauro. Então, ela tinha essa situação do crédito tributário, reconhecido por decisão judicial, que a decisão, o processo dela transitou após a implementação do E-Social por ela, apurou o crédito posterior, e quando foi compensar, a Receita Federal vedou. Só que aí o contribuinte se obrigou a voltar para o judiciário para discutir novamente esse direito, para falar, olha, eu ganhei, eu tenho direito a compensar. E o juiz lá em São Paulo reconheceu esse direito do contribuinte lá, permitindo que ele fizesse a compensação. Só que aí tem um detalhezinho, né? Eu vou lembrar vocês que se falar Receita Federal é Receita Federal, né? Teve um despacho agora recente, da semana passada, salvo engano, nesse processo da Centauro, aonde que a juíza lá manda intimar a Receita Federal novamente da decisão e para que ela explique porque ainda não cumpriu. Então, assim, havia uma decisão liminar determinando, permitindo, e a Receita Federal ainda se fez ali de calada, de inocente. Mas, na regra geral, no débito crédito corrente, o contribuinte pode sim fazer essa compensação tributária. Uhum. Ou seja, assim, estou devendo ali para o mesmo ente, tenho um crédito do mesmo ente, mas eu vou tentar transmitir aqui a minha declaração e o sistema não vai deixar, né? Por conta de uma vedação legal, a Receita já ajeita ali os sistemas dela, junto ao SERPRO ali, né? Para poder vedar esse tipo de compensação. O contribuinte que lute. E aí, aí a gente brinca, né? Procure a Martins Helena, nós temos uma solução para isso.
Resta, então, aí, nesse caso, realmente uma ação, né, uma medida judicial para tentar liberar essa compensação, digamos assim, né? E de forma a liquidar, de acelerar a utilização desse crédito, né, para quem não tem tantos débitos de tributos outros que não sejam do INSS. Até porque, Alice, se você for analisar friamente, é até incoerente a Receita Federal fazer essa vedação. Por que é incoerente? Porque se lá na solução de consulta ela fala, olha, você tem só 5 anos para compensar esse crédito, aí vem vedando o contribuinte a utilizar o crédito, né? Então, assim, é uma incoerência. O fato é de não querer respeitar o direito do contribuinte em devolver e não respeitar o direito do contribuinte e também em devolver, não querer devolver aquilo que recebeu de forma indevida. É aquela coisa, né? Não é uma via de mão dupla para a Receita em se tratando de Receita, né? Não é uma via de mão dupla. Então, a gente tem que imaginar que o pobre do contribuinte está ali garantindo os direitos, lutando há 1000 anos na justiça, e aí, quando finalmente compõe ali o seu crédito, ele se vê com todas essas limitações pelo órgão fazendário, né? Mas nada que a gente não possa discutir. Não é fácil, digamos assim, né? O caminho. Mas nada que não possa ser discutido posteriormente, através de uma ação judicial e tudo. Esse ponto é interessante, porque, assim, contra o contribuinte é via expressa, favorável ao contribuinte é uma via carroçável. Vocês mencionaram há pouco lá atrás sobre aquela questão da ausência da legislação da Receita Federal em se manifestar sobre os procedimentos a serem adotados pelo contribuinte em face da decisão do STF. Aí eu me recordo daquela decisão também do STF em sede de repercussão geral, naquela questão do PIS/COFINS importação, não sei se vocês lembram. A Procuradoria da Fazenda Nacional, ela levou 1 ano para normatizar, para falar, olha, não vamos mais recorrer e não vamos mais apresentar recurso. A Fazenda, a Receita, levou 3 anos para orientar o contribuinte como é que ele deveria fazer, para deixar de pagar e para recuperar o que pagou indevidamente. Nessa brincadeira, o contribuinte perdeu 3 anos de crédito. Uhum. Quem não se atentou para fazer, né? Quem não se atentou para fazer, né, adotar uma medida ali naquele momento, né? Exatamente. E fora também, né, gente, que ela estabelece esse limite aí de aproveitamento em até 5 anos, mas é exatamente isso, a importância de você estar atento às legislações, né? Porque é exatamente nesse momento que a gente vai verificar alguma lacuna, que a gente possa realmente garantir que você não seja limitado até esse período. Tudo isso é uma questão realmente de planejamento, porque, de fato, a Receita Federal, a Procuradoria, elas não vão facilitar de nenhuma forma. Quanto menos prejuízo para elas, melhor, como a gente está brincando aqui, não é uma via de mão dupla. Então, tudo que ela puder fazer para dificultar, e se você realmente não enfrentar todas essas dificuldades, você não vai garantir o seu direito, porque a burocracia é muito grande, realmente, né? Uhum, exato. Mas, assim, uma coisa interessante de tudo que a gente falou é que ficam os dois vieses, digamos assim, os dois lados dessa moeda, né? A gente tem algumas situações que precisa ser startado no judiciário ou que já foi startado por conta de alguma ação que um contribuinte já entrou, mas também a possibilidade de trabalhar extrajudiciário, né? Com essa análise das obrigações fiscais, das obrigações acessórias, a adequação para o caso, a liquidação, né, com cautela e obedecendo às normas legais. Então, assim, é necessário essa análise. E, assim, o que a gente quer deixar aqui como recado final, na verdade, é isso, né? Tem uma equipe ali do seu lado que possa ajudar, contribuir, e entendendo todo esse arcabouço, como a gente chama, de leis, né? Saber o seu caso qual é o melhor, o mais adequado, né? E de qualquer, como a gente falou aqui, até mesmo processos já finalizados, advogados, né, que se sentem mais confortáveis com outra assessoria para fazer essa análise também aqui, ficamos à disposição, né, para tudo isso, e ajudar também aí os contribuintes, clientes, amigos, todos que precisarem, né, estamos aqui também para essa orientação. Tem chegado aqui algumas perguntas, pessoal, no nosso webinar, tá bom? Mas, de antemão, vou escolher aqui algumas aqui para a gente responder, por conta realmente do nosso tempo, e já deixar, né, aqui esse espaço para, no final aqui da webinar, a gente vai colocar os nossos contatos, né? Foi criado aqui um grupo de WhatsApp para vocês mandarem as dúvidas, mas aqui selecionando uma das perguntas e sem querer responder aqui como todo, para deixar um gostinho de quero mais aí para vocês, e a gente, de repente, fazer um outro webinar aí para frente. A pergunta era se
como é que, depois disso aqui, eu devo recolher imposto de renda e CSL sobre esses valores que eu reconhecer, né? Em que momento? E aí é uma pergunta pertinente, né? A gente, desde então, desde aquelas decisões anteriores, atrás, que isso vem sendo discutido. E se a gente for para as normas contábeis, propriamente dito, o trânsito em julgado, a finalização do seu processo, é o momento adequado para esse reconhecimento, né? Quando não há mais dúvida sobre aquela discussão. Isso foi relativizado no tempo desse, porque, mesmo com as ações finalizadas, o STF não tinha decidido os embargos de declaração, e por conta da incerteza, começou-se a pleitear esses reconhecimentos para outro momento, empurrar para frente. Né? Após a decisão do STF, após a decisão dos embargos, como eu disse, só na medida da utilização, só na medida da homologação desses créditos, enfim. Existe toda essa controvérsia, né? Mas não sei se vão sair novos normativos, né? Por aí, mas que existem discussões até judiciais mesmo, para postergar um pouco esse reconhecimento de receitas, de antemão, né, normas contábeis, indicando que o trânsito julgado da sua ação seria o indicativo ideal para esse reconhecimento, né, para essa tributação. Porém, né, como eu disse, aqui a gente não vai esgotar o tema, já estamos avançados da hora, né, então, diante desse momento, já peço a todos que tenham mais perguntas, que tenham mandado aqui mais para o final, podem divulgar no nosso canal, que a gente vai colocar aqui no nosso grupo de WhatsApp, ou em outros contatos nossos aqui, tá bom? Que isso pode, como eu disse, provocar novos encontros ou provocar nossas respostas aí, né, através desses contatos. Dizer aqui que o tema realmente é muito vasto, né, e que, como eu disse, mais alguns webinários aí pela frente, talvez para destrinchar aí todos esses aspectos, mas também de antemão, agradecer aqui a todos pelo tempo que ficaram aqui conosco, né, nessa quinta-feira de caranguejo, para quem é cearense, como eu disse, mas já agradecer a todos aqui, vou passar aqui a palavra para a doutora Samara e doutor Alexandre falarem os últimos agradecimentos aqui, e pode falar aí vocês dois. É isso, gente, só aproveitando aqui a fala da Alice, realmente agradecer a presença de vocês aqui para a discussão desse tema, realmente muito pertinente, né, porque eu fico até brincando, né, falando informalmente, o pessoal acha que é assim, só glória, só o cara e crachá, agora é só o benefício, mas a ideia realmente é analisar cada caso concreto, cada caso tem sua particularidade, cada caso tem sua peculiaridade, cada empresa tem a sua dificuldade, cada empresa tem a sua realidade, e é exatamente por isso que a gente se disponibiliza, né, a atender vocês, a atender os parceiros, a atender os clientes. A gente está aqui realmente só pontuando alguns detalhes, mas o tema merece muito mais atenção. Nada impede, né, que a gente faça outros eventos como esse, e agradecer realmente o convite, estar aqui participando com a Alice, com a Alexandre, é um prazer, representando Martins Lemos, que tem uma história muito sólida no mercado, e convidar todo mundo também para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. A gente vem divulgando temas muito pertinentes, a gente vem atualizando, né, em relação às legislações que saem, então acompanha a gente vai deixar aqui no finalzinho os contatos, as nossas redes sociais, e a gente está sempre publicando conteúdos muito interessantes também, quem sabe, né, até o próximo conteúdo aí, um próximo evento, fica aí a sugestão para vocês também. Também quero agradecer a todos a presença, nos ouvir esse tempo todo, ressaltar, como foi dito, a importância de se observar, de se tomar cuidado. É um momento de festa, um direito foi reconhecido em favor do contribuinte, não é qualquer direito, é um direito muito importante, mas também devemos ter a responsabilidade de fazer isso com segurança, para que esse direito não se torne um estorvo, uma dor de cabeça no futuro. Né? Repetindo que receita é receita, a gente sabe que tem um leão bem faminto ali. Então, temos que tomar todos os cuidados, todas as garantias e seguranças que são necessárias para que você, contribuinte, possa bem aproveitar desse direito que foi reconhecido. No mais, agradecer mais uma vez, desejar boa noite, e quem ainda não foi para o Caranguejo aí nas barracas, eu estou indo lá, caminho, já. Tá, já, pessoal, quero agradecer por fim, né, agradecer aqui ao Dr. Augusto Francisca, que nos colocaram aqui com essa oportunidade de debater aqui para todos, nesse nosso primeiro webinar. Agradecer aqui também o nosso suporte de TI, né, que tem trabalhado não só
na parte de TI propriamente dita, mas também nas nossas ferramentas aqui para auxiliar em tudo que a gente está conversando hoje. E desejar aqui uma boa noite a todos, né? E até mais, espero que nos encontremos em breve. Fazer uma brincadeirazinha. Doutora Francisca, doutor Augusto, boa noite. Boa noite, pessoal.